Sejam todos muito bem-vindos ao Na Porta Podcast. Nós trabalhamos em nome de Vila Burger, transportando sabor e história aqui na cidade de Parnaíba. Meus amigos, nesta noite memorável, nós estamos aqui com a presença do Superintendente de Cultura da cidade de Parnaíba, neste episódio de número 29 do Na Porta Podcast, o Dr. Arlindo Leão. Seja muito bem-vindo, Dr. Arlindo. Obrigado, Ítalo. Obrigado, Renato Andrade. Enfim, obrigado toda a equipe do Na Porta Podcast, que eu conheço a todos e sei do grau de competência de cada um. Eu sei que aqui é um podcast feito por pessoas de alto nível de competência e de intelectualidade. Muito obrigado. O pessoal ali da equipe já ficou lisonjeado com o seu elogio aí, tá? Vamos lá, doutor Arlindo. A gente sabe que você trabalha aqui na cultura, você atua na cidade de Parnaíba já há bastante tempo, mas eu queria começar aqui no Na Porta com os primórdios. Como foi que surgiu o Arlindo Leão? Da onde veio o Arlindo Leão? Aonde viveu o Arlindo Leão, para depois a gente chegar no que você faz hoje. Pode ser? Pode ser, sim. Então me conta uma coisa, como foi que surgiu aí o Arlindo Leão aqui na cidade de Parnaíba? Na realidade, Ítalo, o meu nome de registro é Arlindo Ferreira Gomes Neto. Eu sou dos Ferreira Gomes de Sobral. Dos Ferreira Gomes de Sobral. Meu avô... Parente do Ciro. Meu avô era primo do avô, aquela história toda. Aquela história toda. Raízes. Eu também sou Ferreira, mas não sou dos Ferreira Gomes, não. Né? Sou de outra linhagem aí. Então, eu sou... O nome Leão eu peguei por causa do meu pai. Meu pai era um jornalista muito afamado aqui. Na cidade de Parnaíba. Foi fundador de 2 jornais, foi 2 vezes vereador, era membro da Academia Parnaibana de Letras, jornalista, radialista. Um intelectual da época. Intelectual, um homem de um nível de capacidade e competência de escrever muito grande. Então, o nome Batista Leão tinha peso na cidade. Com certeza. E não, eu não podia, filho do Batista Leão, não podia pisar na bola, né? Eu não vou entrar com Arlindo Gomes, Arlindo Ferreira, eu vou entrar Arlindo Ferreira Leão. Gomes, né? Aí Arlindo Leão. Então, foi com esse Arlindo Leão que até hoje eu cheguei aonde estou. Utilizando o sobrenome do pai. Sou o único brasileiro, qualquer pessoa que queira fazer a pesquisa no Google, 9 vezes secretário no Brasil. Secretário de governo? Não, secretário. Eu fui 3 vezes de cultura, fui secretário de governo, fui secretário de esporte, fui secretário de... 3 vezes secretários em gestões, né? Gestões. E mais interessante, de gestões adversas. Por exemplo, eu era secretário de uma administração. Não votava na que ganhava, e a que ganhava me convidava para ser secretário. E assim o tempo foi passando. Isso demonstra as suas qualidades, né? Exatamente. É igual um primo que eu tenho, que é prefeito aqui numa cidade próxima, que ele cansa de dizer: rapaz, se você foi secretário 9 vezes, você tem alguma coisa aí que... tem algum diferencial, com certeza. Para ser secretário 9 vezes. Com certeza. Mas Arlindo, me conta uma coisa. E o Arlindo Leão é parnaibano? Parnaibano. É o maior título que eu tenho na vida. É de ser parnaibano. Sou apaixonado por essa cidade. Eu poderia aqui, Ítalo, se você me permitir... Permito. Dizer aqui, lembrar o grande Berilo Neves. Berilo Neves. Um grande intelectual parnaibano. Fundador do Touring Clube do Brasil, no Rio de Janeiro, o primeiro clube de turismo da América Latina. Então, ele fez numa noite com muita saudade da Parnaíba, uma noite chuvosa,
ele escreveu o famoso Parnaíba, Cartago Piauiense. Posso? Pode, mandar pode. ver? Mande ver, mande ver. Parnaíba é a grande paisagem sentimental da minha vida. Tudo nela me fala ao espírito. Desde a sua igreja matriz, onde aprendi a rezar, até o seu velho cemitério, onde aprendi a crer na eternidade. E assim, Berilo Neves fez essa demonstração de saudade, de amor por Parnaíba. Era um homem de um Lindíssimo, lindíssimo. Um homem de uma capacidade intelectual. Muito bom, muito bom. Admirável, admirável. Muito Ele bom. era admirável. E me diga uma coisa, Arlindo. Eu sei que você já lida com a poesia, com textos, né? Isso aí já vem do seu pai. É tanto que você é o Arlindo Ferreira Gomes Neto, mais conhecido como Arlindo Leão, né? E aí, você teve sua infância aqui na cidade de Parnaíba. Foi. Né? Estudei aqui na escola Gurilândia. Na Gurilândia, né? Estudei em dois colégios. Meu filho hoje estuda na escola que está no lugar da antiga Gurilândia. Sei, que é o Crescer. Que é a Crescer, isso. Grande escola, excelente, né? Excelente a escola. Inclusive, recentemente tivemos uma grande perda, né? Sim, uma perda sim. irreparável. A perda irreparável. De um homem de bem, de um homem Um grande de qualidades homem, excelsas. um grande homem que atuava na cidade de Parnaíba, né? Exatamente. Muito serviço prestado. Então depois eu fui para o Colégio das Irmãs, depois eu fui para o Cobrão. Sim. Aí foi quando nós fizemos, naquele tempo, o vestibular, muito Sim. difícil. O vestibular, Ito, você que é um mestre, conhecedor, você pode lembrar muito bem que o vestibular naquela época, as mesmas provas que você fazia para medicina, para engenharia, para odontologia, oftalmologia, era a mesma que você fazia para pedagogia, que você fazia. Era a mesma prova. Era a mesma prova. Sim. Você está entendendo? Uhum. Então as coisas foram mudando do tempo, né? Uhum. Modernidade, tomando como a modernidade avançou em todos os setores da nossa vida, né? Então foi com essas mudanças que aconteceram que fizeram a diferença daquela época de se passar no vestibular, que era muito difícil. Muito difícil, muito difícil. E hoje você sabe, não quero dizer que seja fácil nem nada não, tem que estudar. Mas é porque naquele tempo era mais difícil do que hoje. Você tá entendendo? Entendi. E Arlindo, sua infância aqui na cidade de Parnaíba, você morava na Praça da Graça? Exatamente, meu pai morou quase 40 anos na Praça da Graça. Muito tempo. Então, perto da Praça da Graça, ele montou a redação do jornal A Libertação. Rapaz. Mas a minha vida jornalística começou quando ele dirigia o jornal Folha do Litoral. Folha do Litoral. Isso em meados década de 60, no final da década de 60, aí entrou a década de 70, aí foi terminar na década de 80. Uhum. E então ele me convidou com 13 anos de idade. 13 anos. Com 13 anos, porque ele já sentia que eu tinha essa veia jornalística, né? Assina para leitura, Sim, né? Uhum. Então ele me convidou para ser revisor. Sim. E aqui, Ítalo, eu digo uma coisa com toda sinceridade da alma. Foi revisando o jornal, revisando os jornais do meu pai, que ele me ensinou a revisar. Sim. Porque eu fazia revisão, mas não saía perfeito. E ele já me corrigia. E tinha um detalhe. Todo erro que eu cometia na revisão, que ele me corrigia, eu nunca mais errava. Aprendia para ficar mesmo, né? Então, foi através dos jornais que eu cheguei aonde cheguei. Todos os bons colégios que eu estudei ajudaram muito. A universidade ajudou muito. Mas eu acho que, eu sinto que na vida que eu levo hoje, profissionalmente, foi a revisão de jornal que me colocou no patamar em que me encontro hoje. Foi isso que te ajudou, né? Interessante. E o seu pai já lhe deixou no caminho aí já... Foi. Isso na parte jornalística. Sim. Agora na parte política,
ele queria que eu fizesse muito comunicação social. Naquele Aham. tempo não tinha. Não tinha, era. Parece que só tinha em Teresina. Teresina, comunicação Mas social. só que surgiu aí uma oportunidade, inclusive, de facilidade financeira, Sim. de eu ir fazer comunicação social no Rio. Mas, por coincidência, foi no ano que eu tirei o meu título de eleitor. Aí, eu endoidei. endoidou. Como eleitor. Aí não teve mais pai nem mãe que me segurasse a entrar na política. E aí, com 18 anos de idade. Fui 8 vezes, detalhe, fui 8 vezes candidato a vereador. Foi mesmo. Nunca perdi, já cheguei a ter 900 votos e nunca tive menos de 600 votos. Sempre nesse patamar, 600, 900. 8 vezes candidato. Talvez, como a política funciona, que você sabe muito bem, eu só cheguei a ser 9 vezes secretário porque eu fui 8 vezes candidato a vereador. Se não tivesse sido, talvez, muito dificilmente, teria exercido essas funções na minha vida. Mostrou também a força que você tem junto à população, né? Perfeitamente. Arlindo, aí 18 anos você já tacou logo, primeira campanha. Vida infantil, não sabia nada, não sabia. Saiu no meio do mundo. Que você tinha votos se você tivesse amigo de verdade. Sim. Mas não sabia que só ganhar quem comprava voto. Sabe? Eu ainda não tinha essa malícia, não sabe? Aí, isso aí também, Ítalo, me valeu durante toda a vida que disputei a eleição. Sim. Eu sempre disputei para mostrar que eu tinha voto. Sim. De ganhar, eu já tinha minhas dúvidas. As dúvidas, eu tinha né? a mais absoluta certeza que só ganhava quem tivesse dinheiro. Você tá entendendo? Entendi. Então foi isso aí, foi que me fez a entrar na política, gostar da política e ser convidado a ser secretário. Aí tem um detalhe também, a partir do momento em que eu fui secretário pela primeira vez, nunca mais eu deixei de ser secretário. De ser secretário. Sempre ia para a campanha, verdade, mas depois... É verdade que o fato de eu ter sido candidato ajudou muito. Mas Sim. também o próprio trabalho, o esforço, a dedicação nossa, Claro, as pastas que a gente dirigia, Uhum. isso aí também foi fundamental Sim. para que nós chegássemos aonde nós chegamos. Arlindo, me diz uma coisa, 18 anos de idade, primeira candidatura, 8 pleitos. Cara, 8 pleitos, se você botar... Foi candidato só a vereador? Só a vereador. Só vereador. Só Então vereador. isso dá 32 anos. 32 anos. 32 anos de vida pública. Né? 32 anos de vida pública. Não como político profissional, mas vivendo no meio da política. Vivendo no meio da política, né? Aprendendo, né? Já viu muita coisa, não viu não? Eu já vi homem parir, como dizia meu pai, na política. Você tá entendendo? Já viu homem parir? Já, meu pai dizia que na política, se você chegasse e dissesse assim, o homem pariu, ele não se impressionava, ele só fazia perguntar, foi homem ou mulher? Tá certo, tá certo. Rapaz, e eu sei que você, 32 anos militando na política, você já conhece a dinâmica do ser humano, né? A dinâmica do ser humano, né? Você sabe que a pessoa pode até dizer que é sua amiga, né? Mas na véspera coisas acontecem, né? E também existe um detalhe, Ítalo, você é sabedor disso, tão quanto eu, que as pessoas prometem voto para todo mundo. Sim. Se você se encontrar com ela bem ali na esquina e você pedir, ela diz não, é seu. Você. Na outra, se encontrar comigo, é meu. É. E assim, só Deus sabe em quem ela vai votar. É verdade, só ela e Deus. Votando, talvez, em quem chegue com o dinheiro por último. Hora, é verdade. E muitas vezes até engana, né? É verdade. Não é isso? Porque ela já tem um candidato dela na mente. Seria recebe o dinheiro. Seria cômico se não fosse trágico. Né? Seria cômico se não fosse trágico. Arlindo, me diz uma coisa. Aí, 32 anos de vida pública, 18 com 32, isso já vai para 50 anos, né? 50 anos. E aí você pegou... militou na política, foi secretário, né, trabalhando em diversas gestões. Certo. Como eu disse, sou o único brasileiro 9 vezes secretário. 9 vezes secretário. De administrações diferentes e de administrações em que nenhum prefeito era parente meu. Sim. Eu era familiar. Sim. Tá isso tu atribui... Tudo por convite. Entendi. Isso tu atribui a uma certa neutralidade ideológica ou a questão mesmo somente da tua capacidade técnica? Olha, eu quero acreditar, Ítalo, que foi
quando nós assumimos a primeira vez a Secretaria da Cultura. Sim. Eu sou conhecido tanto nessas cidades, talvez se eu tivesse ganho para vereador, Não seria tão conhecido. e as pessoas não me chamariam de vereador. Eu morria como secretário. É. Todo mundo sabe, secretário. Pelo grande trabalho que eu realizei aqui em prol da cultura da nossa cidade. Sim, sim. E foi esse trabalho magnífico, marcante na história da nossa cidade, que me deixou nessa situação privilegiada de ter a capacidade de poder também exercer outras funções. Entendi. Porque você sabe que quem é secretário de cultura, em outras palavras, é uma pessoa preparada para qualquer outra função. Sim, Você está sim, entendendo? com certeza. Então, eu fui 9 vezes torcendo. Sou superintendente, mas a superintendência ela corresponde naquela pasta a uma secretaria, porque não é a maior autoridade, isso. a maior pasta. Isso. E eu sou a maior autoridade da cultura nesta cidade. Sim, tá entendendo? Entendi. Então, fui secretário. Olha, Heitor, uma coisa que poucas pessoas sabem aqui em Parnaíba. Eu fui secretário de esporte. O que foi que aconteceu quando eu fui secretário de esporte? Aconteceu o centenário do Parnaíba. O Parnaíba foi a última vez que ele foi campeão piauiense. Foi quando eu era secretário. No centenário do Parnaíba. No centenário. E também foram lançados 2 livros sobre a história do Parnaíba. Do Parnaíba Esporte Clube. Justamente da nossa passagem pela Secretaria de Esporte. Entendi. Tem várias e várias outras atividades que marcaram a história do esporte aqui em nossa cidade. Isso para lhe dar só um exemplo. Só um exemplo, né? Fomos secretário de turismo 2 vezes. Fomos secretário de governo, agora já recente. Você está entendendo? Então, nós... Não parou, né? Não parei. Entendi. E se eu lhe disser... Você sabe que a política, o homem ele não é dono de si, né, na política. Mas eu jamais serei candidato a vereador. Você está entendendo? Eu não estou dizendo... Você não tem mais pretensões... É impossível. Não, a vereador não. Você não quer mais? Não. Se for possível, pela conveniência a um outro cargo, tudo bem. Mas para vereador, não. Para vereador, cansou não. Dessa campanha pegada. E também me deixou assim um pouco achando que... Me deixou uma dúvida muito grande se vale a pena, né? Eu sei que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Eu falei essa frase hoje de manhã. Mas foi exatamente isso aí que me deixou já as várias vezes que eu disputei a eleição de vereador. Mas assim, a pessoa amadurece muito. Amadurece, né? Participar de um pleito eleitoral é... Eu faço aqui uma pergunta. É possível um cidadão que nunca conseguiu se eleger vereador, de repente ganhar uma eleição para prefeito? Você acha possível? Não, de ser possível, é possível matematicamente falando, né? Mas na prática mesmo eu acho muito difícil. Mas pode acontecer, pode acontecer. A vice, a deputado, a senador... eu já vi pessoas que nunca foram votadas e se tornaram prefeito, não é? Exatamente. Então isso Mal pode... tinha o voto dele, como a gente chama, é verdade, é verdade. Arlindo, me diz uma coisa, aí qual foi a tua primeira participação dentro da cultura? Sim, aí veja bem. Aí meu pai, ele era também coordenador geral da Rádio Educadora de Parnaíba. Sim. A única emissora de rádio AM. Naquele tempo era AM. AM. Não era frequência modulada como é hoje, né? E era uma coisa muito difícil ainda. Estava longe de chegar. Estava longe de chegar. Então ele foi coordenador. Nem sonhava com podcasts como o Na Porta, via, né? E outra coisa também, Ítalo, o celular, né, rapaz? O celular é um negócio extraordinário. Até para namorar, naquele tempo o telefonema era mais caro. Você tinha que esperar passar das 10 horas, que era mais barato. A carta demorava pelo menos uma semana. Domingo, quando namorar com mulher que sua namorada morasse fora. Nos domingos você ia para a fila da Telepisa, os orelhões. Lá no centro, né? Você tá entendendo? E tá aí você
Eu estou citando isso aí só para você avaliar a velocidade e o grau de mudança Sim, que a sim. tecnologia... Nos últimos 20 anos, nós evoluímos em termos tecnológicos mais do que em toda a história da humanidade, né? Então, você pode ter ideia de que a gente evoluiu bastante, né? Exatamente. E aí, você chegou... Como foi o teu primeiro contato com a cultura? Sim, aí, Ah, sim, sim, só um continue, detalhe vá, aqui. vá. Naquele tempo, Ítalo, eu fazia a revisão do jornal. Se eu não soubesse escrever corretamente, saía errado. Sim, porque Não você é era o como revisor. hoje que você escreve no celular, Aí o Google já diz já como é o corrige, correto. já retifica, né? É, Você tá verdade. entendendo? Aí já é uma diferença que faz e que para mim valeu a pena ser Sim. assim, porque eu aprendi muito dessa forma, foi dessa maneira, Uhum. o que não acontece. Hoje em dia. Eu não sou muito craque como a turma ali é, Na como turma do você, computador, como né? você A turma do como você. computador. Aquele ali ali é o Pelé do computador. É. Você tá entendendo? Mas como aconteceu um dia que eu estava num local e uma pessoa me pediu para me digitar um ofício, não um memorando, e eu não sabia manusear o computador direito. Aí a pessoa, rapaz, tu não sabe coisa e tal, tá, aquele negócio todo. Aí ela começou a escrever. Aí eu comecei a observar. Depois, faça um favor, corrija essas duas palavras aqui que elas estão erradas. Quer dizer, Eu sei o português. não basta somente, você tá entendendo? Ter o conhecimento tecnológico. Tem que saber. Aquela história como o Belchior dizia, viver é melhor do que sonhar, né? É, viver é melhor do que sonhar, é verdade. Mas, Arlindo, e aí você veio com a questão do jornal, Foi. isso fez com que você lesse muito, se atualizasse muito. E aí você foi chamado para a cultura, para atuar dentro da cultura. E você já tinha, claro, uma ideia, porque você atuava dentro da literatura, né? Então, você já conhecia esse vasto mundo, né? Infinito mundo, esse né? infinito mundo que nós temos aí. E aí, como foi teu primeiro contato com a cultura? Quando você se viu lá, olha, agora eu sou o secretário da pasta e agora eu vou propor isso aqui, vou fazer isso aqui. Como foi isso? Foi o seguinte, Ítalo, um prefeito da época, ao assumir, ele sempre, é muito amigo do meu pai, Sim. ele sempre dizia, Batista, que chamava meu pai de Batista, eu vou ser prefeito dessa cidade. Tem muitas pessoas que falam isso no arfando, sim, mas como eu lhe disse aqui algumas coisas, né? Ele também dizia, eu vou ser prefeito dessa cidade e o Arlindo vai ser meu secretário de cultura. Aí, não deu certo. Aí foi e fui secretário durante a primeira gestão dele, os 4 anos. Sim. E o primeiro ano da segunda gestão. Só aí já foi 5 anos secretário de cultura. 5 anos secretário de cultura. Olha, 20º Folgueiros, 20º Arraial, São João da Parnaíba. São João da Parnaíba. 7 nós fizemos. Como nós fizemos. Hoje nós estamos no 20º. No 20º. Mas 7 foi na sua gestão. Foi, com essa agora. Com essa agora. Exatamente. E também somando ao do ano passado, que eu era secretário de governo, e o secretário de então teve problema de saúde, teve que ir para Teresina, e eu assumi interinamente. Entendi. Uhum. Aí nós realizamos também, mas só que de forma não presencial. Uhum. Porque a sede da Secretaria de Cultura é a Casa Grande Simplício Dias. Sim. Ali que foi reformada. Né? A Casa Grande Simplício Dias, Ítalo, é o prédio mais importante do Piauí. Aí você me pergunta por quê? Porque aquele prédio era a casa construída pelos fundadores de Parnaíba. Sim, tudo bem. E aí? Entre os fundadores encontrava-se o grande herói da independência do Brasil no Piauí, que aconteceu aqui em Parnaíba, que foi Simplício Dias Simplício Dias da Silva. É verdade. Tá entendendo? É verdade. Então lá transformamos a Casa Grande. Hoje você precisa ver, tem um espaço cultural. Sim, sim, eu sempre passo por lá. O Salão do Boi. É um negócio, e tanto é que em algumas homenagens que o atual prefeito
presta a grandes homens que investem na Parnaíba, por exemplo, como o dono da Mix, Sim. foi receber uma homenagem lá na Casa Grande, que o prefeito foi pela grande contribuição que ele estava dando à cidade, Sim, empregos, tudo. E ele teve que subir num elevador de quase 100 anos que tem lá, que quando eu assumi estava totalmente... Um elevador de 100 anos. Quase 100 anos. Rapaz, realmente tem que ter coragem. E o dono da Mix subiu com o prefeito atual, e tudo bem. Mas só que para subir, ele olhava e para cima e para baixo, ele olhou umas 5 vezes. Para ter coragem de entrar no elevador. E o prefeito, muito corajoso, destemido, né? Destemido. Jeito dele, né? Puxando ele pelo braço até que ele entrou. Porque, inclusive, o elevador ele é feito de compensado e vidro. E você vê o buraco. Você não é como esses de hoje. Um elevador de compensado e vidro feito há mais de 100 anos. E aí você... Aí o que é que acontece? Quando ele terminou de discursar lá em cima, Sim. o dono da Mix, aí foi a vez do prefeito. Aí foi a oportunidade que ele capou para poder descer. Senão o prefeito vai querer me levar de novo. De novo no elevador. Ele vai só. Ele vai só. Ele desceu pela escada. Foi. Aí ficou esperando lá embaixo. E ele lá embaixo, uma pessoa simples, um homem milionário, Sim. mas de uma simplicidade, Quem entrava lá, jamais perceberia que era o dono da Mix. Sim. Que estava ali. Você tá entendendo? É aquele velho negócio, né? Na maioria das vezes, quem tem não precisa demonstrar que tem, né? Arlindo, e aí, 7 arraiais, 7 folguedos. 7 folguedos, vamos simplificar, 7 folguedos. Sim. E aí, mas eu também sei que existe também uma questão das escolas de samba. Perfeitamente, aí já é o carnaval. Já é o carnaval, porque, é claro, você atua em vários frontes aí, que eu já vi, né? É Casarão Simplício Dias, né? Exatamente. Casarão Simplício Dias. Simplício Dias é o quê? 1800 e... século XIX, né? Século XIX, né? 1800 e... Esqueci agora, fugiu da memória. E a Casa Grande foi construída em meados do século XVIII. Meados do século XVIII. Está lá revitalizada e funcionando para receber o público. Tem uma pedra de cimento, é toda no óleo da baleia, né? No óleo da baleia. Naquele tempo era mais sustentável. Naquele tempo porque não existia, não sei se não existia, mas era traduzia mais segurança. Sim. O óleo da baleia. O óleo da baleia, o betume, né? E você precisa ver, Ítalo, a quantidade de turistas que diariamente visitam a Casa Grande. É olhando o Espaço Cultural Zé de Maria, é olhando o Salão do Boi, o Memorial do Boi. Sim. Memorial do Boi. Arlindo, e eu vejo que o próprio parnaibano às vezes não valoriza né, essa questão. Porque, tipo assim, eu não vejo os amigos chegarem e dizer, pai, vamos no Casarão Simplício Dias. Mas é porque eles passaram a vida inteira passando ali em frente, porque a Parnaíba toda passa ali em frente. Isso, né? A Parnaíba toda passa ali em frente. E jamais imaginam o que é, se forem lá, o que é que tem ali dentro de bonito. Você tá entendendo? Inclusive apareceu até uma cobra, você soube, né? Não saiu soube de não. um esgoto. Você viu, né? Foi bem em frente à Casa Grande, que é aquela cobra. Saiu uma jiboia de dentro do esgoto? Não, foi daquele esgoto que tem aqueles arames no chão, aquelas ferros. Sim. E foi um auê. Foi um auê, a jiboia saindo. Deve ter vindo do Rio, né? Deve ter vindo do Rio, né? É o morro do esgoto, né? E ali o movimento parou totalmente. Parou o foi trânsito. Auê lá. Eu imagino, uma jiboia no meio do centro de Parnaíba. A primeira loja maçã ainda teve em Paraíba. Aonde? Na Casa Grande, né? Na Casa Grande, né? A primeira loja, né? Que teve. Interessante. Isso tudo depois de residência, depois de ser uma residência dos primeiros habitantes, né? Dos primeiros habitantes. É muita história. Arlindo, e aí teve a questão, mas assim, o que veio antes? O carnaval, o folguedo ou veio tudo junto? Olha, primeiramente veio o carnaval. O carnaval, quando eu assumi a Secretaria de Cultura a primeira vez, o carnaval ele acontecia ali na Avenida Governador Chagas Rodrigues. Governador ali frente ao Senac. Sim, ali
O Sei. palco ficava em frente àquela avenida, aquela rua que dobra para o centro cívico. Sim. Bem na bifurcação ali, né? Onde tem um sinal hoje. Porque ali servia para o recuo da bateria. O recuo Ficava da tão bateria. bonito ali, a Que bateria, chegava ali e aí recuava, voltava para poder vir. Você tá entendendo? Aham. Aí depois nós levamos lá para onde hoje acontece, né? Para onde hoje a Parnaíba está se expandindo. São Sebastião, lá em cima, né? Avenida Larga. Exatamente. Avenida Larga. Já vi, já. Vá por várias vezes. É. E me diz uma coisa. E não tem ali na Avenida Chagas Rodrigues, governador Chagas Rodrigues, Aham. e você pode observar, não tem. Você coloca a corda de proteção, mas não tem condição. As pessoas, é muita gente. É, As calçadas das casas nessa dimensão. é. Então as pessoas passam para. Aí a gente tinha que contratar muito segurança para poder controlar o povo ao longo da Controlar o avenida. fluxo, né, de pessoas ali. E aí a melhor alternativa foi mudar para São Sebastião, né? E me diz uma coisa, é claro, você atuar dentro da cultura é algo já trabalhoso. E como é que foi isso durante a pandemia? Quando disseram assim, fique em casa. Fizemos o carnaval por meio online. Online, fez as lives aí da... Foi. Tendo como sede local a Casa Grande. Casa Grande. Convidamos os donos das escolas de samba para contar a história das escolas de samba. Uhum. Passamos fotografias antigas do carnaval antigos, contamos a história antiga do... Sim, E dessa forma também foi o São João. dessa mesma Nós forma. passamos também. O São João está com 2 anos e está voltando agora. Tá voltando agora. É, Então já tem perspectiva para os folguedos agora, né? exatamente. E o carnaval do ano que vem. Exatamente. Entendi. E o carnaval, os folguedos desse ano, como é que tá se dando? Assim, nós já estamos na época, né? Ítalo, eu nunca, tá um verdadeiro sucesso. Eu sou suspeito em dizer, mas o arraial, o arraial nos bairros foi Um achado. uma medida magnífica do que o prefeito Mão Santa tomou. Ele levou, ele está proporcionando àquelas pessoas que não podem se deslocar dos seus bairros para o quadrilhódromo, Nem todo mundo tem condição de se transportar, A- né? Assim, utilizar um conhecer transporte para... a conhecer a nossa cultura. Você está Sim. entendendo? Então, foi uma das grandes ações culturais do prefeito Trouxe Mão o Santa folguedo para dentro do lá bairro. do bairro, para que o povo pudesse ter Acesso. acesso. Poder Show. assistir, Muito ver. bom. Eu lá fazia os 30 dias, mas somente lá no quadrilhódromo. Aí tinha que trazer banda diferente. Exatamente. Agora, o bom também é porque eu aproveitava e fazia os regionais. Eu fazia a competição, eu fazia a regional depois que acontecia daqui. Porque o participante nosso era a escola campeã, era o boi campeão, para concorrer com os de fora, Entendi. com os de São Luís. Por exemplo, hoje eu recebi 2 telefonemas de São Luís. Os donos de bois querendo vir participar. Querendo vir participar. Mas aqui não é outra coisa, não. Já é sabendo do sucesso que está sendo o arraial nos bairros. O arraial nos bairros, né? E eles estão loucos e eles ficam a imaginar, se o arraial nos bairros está nessa dimensão, como não será quando for os 4 últimos dias lá no quadrilhódromo? Lá no quadrilhódromo. 27, 28, 29 e 30. Nesse mês. Desse mês. Aí vai ser lotação. Até o dia 27 Sim, vai ser nos bairros. Aham. Vai continuar sendo nos bairros. entendi. E hoje, né, quinta-feira, nós estamos já entrando no 13º dia do arraial. 13º dia já, hoje, exatamente. na quinta-feira, Na quinta-feira. acontecendo nos bairros. Nos bairros, 13º Show, muito bom, dia, muito bom. Aí nós estamos... É um trabalho, é trabalhoso, mas é um É trabalho recompensador, né? que vale a pena, que você vê a satisfação do povo, que você vê, olhe, os folguedos, o arraial, ele resgata a cultura, Sim, oferece oportunidade para os artistas locais, promove o turismo cultural e movimenta a economia da cidade. claro, muito Isso aí bom. são os 5 pontos. São os 5 pontos principais principais do
dos Folguedos. Dos Folguedos, né? Muito bom. Muito bom. E Arlindo, eu sei que você está fomentando isso. Eu queria te perguntar, hoje você é um cara que você se vê assim como aquela referência na cultura parnaibana? Não, porque eu já cheguei a pensar nisso. Sim. Porque se eu não fizer, Ítalo, vem outro e faz. E faz. Você tá entendendo? Então você está sempre A aprendendo. gente tem que acabar com essa ideia que eu já pensei dessa forma. Sim. Esse rapaz, igual a mim ninguém faz, aquela coisa toda. Não existe nada disso. Você tá entendendo? Aham. Se eu não vier, ninguém é melhor do que ninguém. Se eu não vier, tá aí uma equipe que foi montada lá na Secretaria de Cultura, em Sim. parceria com a Secretaria de Educação. Uma equipe muito boa. Você tá entendendo? Tô entendendo. E uma equipe que articula os Folguedos de uma forma sensacional. Tem te ajudado muito. Muito, muito. Eles são os grandes mentores da realização e do sucesso do evento. Beleza. E perspectivas, assim, em termos de ampliação? Não sei se existe isso, né, esse pensamento. Mas assim, porque eu sei que os Folguedos em Parnaíba, o São João da Parnaíba é algo grandioso, grandioso. Quem já teve a oportunidade de participar viu que ano após ano a quantidade de pessoas cresce, né, e tal. E eu vejo que sempre vem novas atrações, aquilo vai melhorando e tal. Como é que é essa questão, Arlindo? Ítalo, é porque o Arraial, ele nasceu do povo. Sim. Ele nasceu do seio do povo. Ele veio do seio do povo. Então, é um ledo engano quem pensar que o povo não gosta de coisa boa. O povo gosta de coisa boa. Agora tem que proporcionar. Se não proporcionar, como é que o povo vai poder usufruir? Verdade. Você está entendendo? Verdade. Se aqui nós fizéssemos aqui um evento a nível nacional, trazendo os bois de Parintins, por exemplo. A Parnaíba era um agito dessa cidade. Era um a agito. cidade até parava. Vinha gente de todas essas cidades vizinhas aqui então, da planície. O povo gosta, o povo gosta do que é bom. Você está entendendo? Beleza. Apesar de a gente levar em conta o grau de instrução, isso aí é o que menos interessa. Aham. Porque, olha, eu vi uma toada é a música, de um boi, no meu tempo, nas primeiras vezes que eu fui secretário, uma das toadas mais lindas que eu já ouvi na minha vida, escrita por uma pessoa que não sabia ler nem escrever. Foi mesmo. Só aquela experiência e o sangue fervilhando mesmo. Folguedos, e aí você viu aquela poesia. Né? Porque é pura poesia. É pura poesia. A toada é pura verdade, poesia. É verdade. Você tá entendendo? Então é um evento que é marcante. Arlindo, qual foi assim o teu momento atuando? Pode ser no carnaval, pode ser nos Folguedos, dentro do âmbito cultural, na pauta cultural aqui na cidade de Parnaíba. Qual foi o momento assim que você diz assim, cara, foi para isso que eu nasci, foi para isso que eu estudei até hoje, me preparei até hoje, aquele evento que foi marcante para você, algo que marcou a sua vida que até hoje você não esquece? Olha, são tantos. São muitos, emoções, né? Agora, eu gostaria aqui de registrar, Ítalo, um fato que aconteceu quando eu fui secretário pela segunda vez. Sim. Nós temos a nossa banda de música. Sim. Eu encontrei a nossa banda de música, ela não tinha nome. Aí eu entrei em acordo com um vereador e um vereador entrou dando o nome da banda. Sim. Banda Municipal Simplício Dias. Banda Municipal Simplício Dias. A nossa banda não era patrimônio, ainda por lei. Eu já conversei com outro vereador, ele entrou com a lei, tornando ela patrimônio artístico e cultural do município, né? Do município. Você está entendendo? Entendi. Ela não tinha fardamento. Os instrumentos, você precisava ver como... eu estou falando isso da primeira vez que eu assumi, há 20 anos atrás, 15 anos atrás. Você está entendendo? Então... a nossa banda tomou, hoje é o Monsanto que diz que é uma
é a nossa orquestra. Sim, A grande orquestra Sinfônica da Parnaíba. Orquestra Sinfônica da Parnaíba. Porque é um negócio... E também toca no final do ano. E ela toca no show, e ela deu um show... Não, ela dá show toda vez que... Naquela zona rural Cacimbão. Cacimbão. A apresentação da nossa banda no Cacimbão esse ano, agora essa semana. Foi fenomenal. Foi um negócio... Povo, né, vendo instrumento, vendo uma coisa, todos... Não, e a música, ela tem ela tem essa vertente de ser algo muito sublime, né? Você escutar uma música bem tocada, um instrumento que você nunca viu, é algo que te leva a uma outra experiência, né? Exatamente. E aí você levando isso para dentro da zona rural, né? Para pessoas que nunca tiveram aquela oportunidade de escutar isso. É aí onde eu digo que essa ação do prefeito é uma ação magnífica, é uma ação merecedora de aplausos. Sim. E que é um que veio para ficar. Ela não pode mais deixar de ser nos bairros. Sim. De acontecer nos bairros. Tem que ir para os bairros agora. Senão, E aí no final o fechamento lá. Que se atrever a tirar dos bairros, ele não sei como será a reação do povo. Né? É verdade. Eu tiro porque aqui e acolá existem modificações por algum motivo, porque é o mês todo, é complicado, é muita coisa. E sei que quem sai, a reação de quem sai, vem pra cima da gente mesmo, com cobrança mesmo, porque saímos. Não sei o quê. E nós somos obrigados a voltar. É verdade. Porque é tanta coisa, tanta apresentação para poucos dias, né? Beleza. E Arlindo, estão informando a gente aqui que chegou o nosso lanche. Chegou aquele lanche especial do Vila Burger, da Vila Burger, né? Transportando sabor e história aqui na cidade de Parnaíba. Eu não sei se você gosta de hambúrguer. Gosta? Gosto. Mas esse você vai experimentar daqui a pouco. Você nunca comeu um hambúrguer com essa qualidade, com essa magnitude. Você vai... Daqui a pouquinho a gente vai... Você vai me dar o parecer. A última pessoa que teve aqui foi o João Neto. O João Neto na semana passada, e eu disse assim, João Neto, não minta, coma aí o hambúrguer e diga o que você achou. Você vai já dizer pra gente aqui o que você achou do hambúrguer da Vila Burger, transportando sabor e história aqui na cidade de Parnaíba. Valeu, brigadão. E é isso aí, mas vamos continuar. Vou deixar aqui no cantinho, daqui a pouquinho a gente continua. Arlindo, eu quero te perguntar uma coisa. Você ia falar algo antes? Não. Dando continuidade? Eu queria aqui lhe dizer, Ítalo, que eu não sou poeta. Eu não faço poesia. Mas eu sou um eterno apaixonado por poesia. Ah, sim. Você tá entendendo? Entendi. Eu passaria uma noite toda vendo declamações de poesia. Você tá entendendo? Eu sou fã. Parnaíba é berço de poetas de nomes internacionais. Você tá entendendo? É verdade. E eu não sou, mas sou um apaixonado por poesia. Não faço poesia. E eu acho, Arlindo, que... O texto jornalístico. Sim. Isso aí eu faço. Com uma certa habilidade. Mas a poesia já é outro departamento. Mas sou um eterno... Eu sou até mais apaixonado que o próprio poeta. E eu acho que aqui em Parnaíba nós precisamos difundir mais os nossos poetas. Né? Assim, a gente não... Hoje parece que é algo que se esqueceu, né? Assim, a gente não expõe mais os nossos poetas, a gente não relembra os nossos poetas, né? E então eu vejo que isso também precisa ser uma pauta até da cultura também, né? Para a gente estar conseguindo levar isso às pessoas. Um colega, o Paulo Couto. Paulo Couto é um poeta, poeta de mão cheia aqui de Parnaíba. Então ele está preparando aí um projeto muito bonito para alavancar esse assunto que você falou aí, para colocar... Isso, excelente, excelente. Apesar de não parecer, mas eu sou um cara que eu também gosto de ouvir poesias, né? Porque se não fosse a poesia, isso aqui ia ser bem mais doloroso. Não é verdade? É verdade. Arlindo, me diz uma coisa. Quando é que o Arlindo
Tá com quantos anos hoje? Pode falar? 50, com o maior prazer, 56 anos. 56 anos de idade. Que Tá muito novo prazer, ainda. Sabe por quê? Ah. É porque tem pessoas que quando eu falo, dizem que eu tô mentindo. Não, você não tem Não tem 56. só isso, não. Quando não tem isso tudo. Só tem esse. Não, porque realmente, cara, quando a gente olha pra você assim, você não aparenta ter essa idade toda. Mas como eu fiz o cálculo no começo do programa, eu disse, olha, você começou com 18, teve 32 anos de vida pública e ainda tem, eu fui matematizando, tem ali 50 e poucos anos, mas não aparenta, não aparenta. Agora, Arlindo, quer dizer que o Arlindo, ele pensa em parar com a cultura algum dia? Não. Não? Jamais. Hoje, olha, nós temos, hoje eu dou apoio, eu ajudo como posso, dentro das minhas condições e das minhas limitações, um jornal que foi criado aqui em Parnaíba, fundado aqui em Parnaíba. Eu vou dizer o nome, posso dizer o nome? Pode. É o Piagui. O primeiro, e eu sei que você disse o Piagui, eu sei qual foi a sua intenção. De saber o que quer dizer o Piagui. Sim. É o primeiro nome do estado do Piauí dado pelos índios. Ah, rapaz, então esse jornal... Deixa eu só expor aqui para você que está nos assistindo nesse momento, fazendo os comentários aí no nosso chat. O Piagui foi o primeiro nome dado ao nosso estado pelos índios. Estou correto? Perfeitamente. Pronto, então Na Porta Podcast também é cultura. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações para toda vez que o Na Porta entrar no ar, você receber a notificação no seu celular. Mas continue. E o jornal ele foi criado com a nossa ajuda, com o nosso apoio, pelo Daniel Ciarline, pelo Cláudio Ciarline. Eu tenho 3 exemplares lá em casa. Que até hoje é quem dirige o jornal. É o editor do jornal. O jornal. Você está entendendo? E se eu lhe disser quantos anos o Piagui está completando este ano? Está completando 15 anos. 15 anos do Piagui. É. Eu lembro que nós fundamos no dia 5 de novembro, há 15 anos atrás. Já era secretário de Cultura, mas os fundadores foram o Cláudio e o Daniel. E por que 5 de novembro? Porque 5 de novembro é o Dia da Cultura. E por que é o Dia da Cultura? É porque naquele dia nasceu um dos homens mais cultos do Brasil e talvez do mundo, que foi Rui Barbosa. Rui Barbosa. O baiano. Sim. Você está entendendo? Certeza. Que defendeu o Brasil. Você conhece toda a Conheço história. A história, né? O Águia de Águia, né? Isso. E me diz uma coisa, Arlindo. O Águia de Águia. Né? Sim. E outra coisa, quais são as tuas referências? As tuas referências, assim, no âmbito cultural? Quem são aquelas pessoas que tu olha assim? É claro, Brasil é um país fantástico quanto à cultura, quanto à poesia, quanto o jornalismo mesmo, né? Mas, assim, se tu pudesse elencar, assim, umas 3 ou 5 pessoas que tu... Assim, rapaz, essas pessoas são referências, eu me espelho nessas pessoas para continuar o meu trabalho. Sim. Você diz parnaibanos. Se você tivesse os parnaibanos, a gente contextualizaria melhor aqui. Certo. Olhe, hoje nós temos essa geração que está vindo aí, que boa parte dela já conseguiu entrar na Academia Parnaibana de Letras, coisa que antigamente só entrava pessoas de uma certa idade. Sim. Não sei se você... Tem uma galera nova, né? Você percebe? Tem uma galera nova. Então nós temos aqui um dos poetas que eu considero que dentro de pouco tempo estará entre os melhores do Brasil, que é o Diego Mendes Souza. Diego Mendes, conheço o Diego. Outro poeta, o Daniel Ciarline. Ciarline também. É outra sumidade. O próprio Cláudio Ciarline, você está entendendo? E tantos outros que eu poderia aqui. Eu estou dizendo isso da nova geração. Da nova geração. Agora, de gerações passadas... Tem muita gente, né? Muito, muito, muito. O Piagui ainda não terminou de falar de todos. 15 anos... Tá com 15 anos não 15 anos e não terminou de falar de todos. Berilo Neves, você nunca nem ouviu falar. Não, né? Nunca tinha ouvido falar dele. É um parnaibano que nasceu no bairro São José. Um homem de uma inteligência... Ele fez um texto chamado As Fantasias do Mar, que você delira em cima do texto. As Fantasias do Mar. Esse não é poeta, é mesmo... Aham. Também, é poeta também, mas
Entendi. O forte dele são os textos Aham. que ele fazia, que são textos sensíveis, que mexem com a... Que às vezes, viu, Ítalo, nos deixa pensar o quanto nós poderíamos ser mais inteligentes, não sabe? Sim. E um homem desse, da década de 20, É. da década de 30, já fazia... Quando a gente lê essas coisas, a gente começa a se recolher a nossa Pequenez, né? pequenez, né? Arlindo, Parnaíba. O que Parnaíba significa para ti? Olha, antes de entrar aqui, eu lembraria também que por isso que assim, fica assim, a gente citar nomes, porque eu começo a me lembrar agora. A se lembrar das pessoas. Ó, E tem pode esquecer de alguém. Diderot. É excepcional. Excepcional. É. Excepcional. Tem o professor Elcio, outra potência. Mas faça aquele bate-bola aí pra gente trazer esse pessoal aqui. Certo. A gente precisa disso na Porta Podcast. E eu tenho certeza que todos eles, se você convidar, eles virão com o maior prazer. Você tá entendendo? Entendi. Tem também o próprio Israel Corrêa. Israel filho do Corrêa. Dr. Lauro Corrêa. Aham, conheço demais. Doutor Lauro Corrêa está vivo ainda. Foi o prefeito que deu civilidade a Parnaíba. Parnaíba não tinha bandeira, né? Quando ele assumiu a prefeitura, Parnaíba não tinha bandeira. E foi criada a bandeira. Parnaíba não tinha hino. Parnaíba não tinha selo. Foi ele que construiu o centro cívico. Você já viu um centro cívico em alguma cidade? Não. Você que anda muito. Até agora não. Mas ele construiu o centro cívico. Você está entendendo? Ele deu hino para a nossa cidade, ele deu a bandeira, ele deu o selo, ele deu os brasões. Você está entendendo? Tudo foi ele. Ele deu civilidade. Civilidade à cidade de Parnaíba. Doutor Lauro Corrêa, muito bom, que administrou Parnaíba na década de 60. E foi o grande mentor intelectual da construção ali. Você pode olhar que o bairro Nova Parnaíba, as ruas, elas parecem muito com as outras em largura. São todas largas, Sim. porque ela foi toda planejada. E foi ele também quem colocou os primeiros postes de cimento aqui. Eram de madeira. De madeira, né? É. Aí foi trazendo os postes de cimento. Exatamente. A modernidade começou a chegar. Pai do Israel. Pai de Israel. Que é um grande escritor, um grande poeta, um grande cantor. É um polivalente. Polivalente. Então nós temos nome aqui, a academia está cheia de intelectuais. Cheia de intelectuais. Cheia né? de pessoas de alto nível. Você está entendendo? Muito bom, muito bom. De pessoas que... Não, e Parnaíba tem toda uma história. Parnaíba já foi o berço da elite intelectual brasileira, né? Eu acho que hoje a gente precisa cada vez mais resgatar isso novamente. Né? Na época que os homens aqui pensavam o que ia acontecer no restante do Nordeste e tal. E hoje em dia, né, a gente vê que, apesar de tudo, apesar de termos durante muito tempo estado na vanguarda, né? Hoje em dia, a questão... É claro, não estou falando de gestão aqui, não estou falando de gestão. Eu digo pelas pessoas mesmo. Né, pelos cidadãos parnaibanos. Né, as pessoas não fazem questão de aprender a cantar o hino parnaibano, não fazem questão de aprender sobre a cultura parnaibana. Não estou generalizando, mas a grande maioria pensa dessa forma. É verdade. É como se os nossos símbolos não importassem. Olha, Ítalo, se você pegar o seu carro aí amanhã pela manhã e for fazer uma pesquisa sobre Parnaíba e procurar livros sobre Parnaíba nas bibliotecas, é muito difícil. Muito difícil, muito difícil. Você encontra. O pouco que você vai encontrar ou é no Google, né? E nas bibliotecas vai ser muito reduzido o número. Porque aqui o parnaibano, ele ama a cidade de forma escondida. De forma escondida, é verdade. Você sabe por como? Ele tem, se eu pedir um livro a determinado cidadão intelectual aqui, ele tem. Eu sei que ele tem, mas ele disse que não tem porque ele não quer emprestar. É. Sabe que não volta, né? Exatamente. Eu também, olha, tá com 3 anos que eu parei de emprestar livro. Eu não empresto mais meus livros, né? Meu amigo, você quer... Vem aqui, dá uma lida, mas não vou mais emprestar porque, tipo assim, daqui a pouco a gente perde a amizade, perde o livro. Quando eu fui secretário de Cultura a primeira vez, a biblioteca ficava ali
no sobrado da Dona Alta, onde hoje é o Instituto Histórico Genealógico de Parnaíba. Ali em frente, onde foi o Cartório Almendra, ali no centro da cidade. Então, quando eu assumi a Secretaria de Cultura, primeira vez, a biblioteca era ali. Sim. Então, quando um aluno, um estudante, um pesquisador, um turista, chegava e queria saber alguma coisa sobre Parnaíba, eu colocava lá uma pessoa numa carteira, eu mandava procurar. Se encontrasse, tudo bem. Sim. Mas se não encontrasse, ela tomava nota do que a pessoa queria. E depois ia. E dizia, olha, passa aqui amanhã que eu vou lhe dar aqui uma xerox. Pronto. Aí Entendi. eu tirava do meu material, que eu tenho algumas coisas. Em casa. Eu tenho a herança do meu pai. Todo um acervo histórico. A maior herança que meu pai pôde me dar, graças a Deus, não foi dinheiro. Foi livros, muitos livros e muitos jornais. Coisa boa. Sobre Parnaíba, você tá entendendo? Uhum. Então, eu fazia desse jeito. Ninguém saía dali de mão a banana. Ninguém. Todo mundo ia sair com um pouquinho do conhecimento que... Ia buscar, que eu xerocava. Que ele foi buscar. Entendi. Tirava um determinado tempo da tarde, da noite, e ia xerocar. Arlindo, e fora o Piauí, outros projetos? Olhe, Ítalo, a nossa cabeça ela é toda voltada para a política. Sim. Mas ela é temperada pela cultura. Pela cultura. Pelo jornalismo. Você está entendendo? Agora, eu é porque tenho o bom senso da consciência de entender que, apesar de ser muito triste isso que eu vou dizer, que a política ela só funciona, não é com dinheiro não, é com muito dinheiro. Você está entendendo? Aí ninguém tem esse dinheiro. Graças a Deus. Detalhe, viu, Sim. Ítalo? Veja bem. Eu fui secretário 9 vezes. Nunca na história da minha vida, você me viu envolvido em nada. Em nada. Minhas mãos são limpas. Você está entendendo? Minhas mãos são limpas. E isso aí é que me move a ter a esperança de em termos políticos, quem sabe, usar o termo bíblico de que tudo tem sua hora, tudo tem o seu momento, né? Sim. Se tiver de ser, será, né? Se assim for o desejo, sim, né? Com certeza, Deus, né? Certeza. Você é evangélico, né? E sabe disso. Que Deus abençoe a todos os homens de boa vontade por Ele amado, né? Você está entendendo? Verdade. Então, isso aí eu direciono a minha vida política, entregue nas mãos de Deus. Se eu nunca for nada, por falta de condições, eu digo, não tem problema. Eu tiro toda a minha, no jornalismo, na cultura. É a cultura quem me tira todas as frustrações, os traumas, dos insucessos políticos. Você está entendendo? Entendi. Apesar de administrativamente já ter mostrado para essa cidade do quanto nós somos capazes, você está entendendo? Do quanto nós somos capazes de transformar, de fazer, de realizar. Um quadrilódromo daquele vai fazer 15 anos. 15 anos. Você imagina, há 15 anos atrás, ali era só mato. Era só mato. E eu dividiria a cultura, os folguedos da Parnaíba em 2 etapas, em 3, né? Uma antes, outra depois do quadrilódromo, e uma antes e outra depois do Arraial nos Bairros. Sim. Então o Arraial nos Bairros foi um divisor agora. Então, é uma nova fase que nós estamos entrando, né? Exatamente. Entendi. Por quê? Porque o povo brincava nas ruas. Os folguedos antes aconteciam na esplanada da estação, as cordas, parecendo coisa mesmo de Entendi. Você está entendendo? Ninguém via. Então, o prefeito da época, a gente, numa conversa, nós chegamos a essa conclusão, que realmente ali já tinha o que tinha que dar. Já estava saturado, tinha que dar um passo né? para o futuro. Sim.
Você tá Entendi. entendendo? Aí o grande passo para o futuro foi o quadrilódromo. Entendi. E agora o prefeito Mão Santa, com essa ideia sensacional de levar Do Arraial nos bairros, que já está acontecendo exatamente. toda noite. Por exemplo, hoje se eu lhe disser onde é que está acontecendo hoje, você vai ficar admirado. Hoje, dia 16. Hoje, dia 16. Sim. Não, eu já vou dizer, eu vou dar aqui um exemplo do que aconteceu na segunda-feira passada. Sim, na segunda-feira passada. Sei. Foi na Pedra do Sal. Pedra do Sal, olha, para levar toda a estrutura para lá, porque o pessoal de lá não vem para cá. Exatamente. E quer dizer que na segunda-feira aconteceu dessa forma. Pedra do Sal e muita gente da ilha, dos colégios da ilha, foram para lá. Para lá também, né? Cara, que show, excelente, excelente. Entendeu? Arlindo, me diz uma coisa, o Arlindo hoje, o Arlindo Leão, aquele lá que morava na casa com os leões na frente, não é isso? Ele é uma pessoa realizada? Olha, eu diria que sim, Ítalo, porque tudo que eu tenho, o pouco que eu tenho na vida, o pouco, materialmente falando, eu consegui, através do meu suor, trabalhando na política. A política. O que era, eu quero fazer um contraponto de que muita gente, quando tem muito rico, é muito rico, tem muito dinheiro, mas acaba tudo na política, né? Sim, entendi. Essa aí essa aí foi. E eu não. O pouco que eu tenho, tudo que eu tenho, eu consegui através. Atuando E trabalhando. E trabalhando. Não foi o empreguismo, não. Não foi o. Foi mostrando mesmo que você tinha o competência meu para trabalho. aquilo, né? Exatamente. Beleza. Eu comi o meu pão e como o meu pão do suor do meu rosto. É verdade. E Arlindo, já informaram aqui que a gente já extrapolou o tempo. Mas eu quero te perguntar, antes aqui, tenho mais duas perguntas a fazer. Sim. Parnaíba para você, porque você disse que é um do seu maior título, é o de ser parnaibano. Parnaíba é o que, assim, para você? Para mim, quem melhor definiu Parnaíba foi o que eu lhe disse, o Berilo Neves. E eu tenho aquela definição dele como um símbolo do meu coração. Parnaíba é a grande paisagem sentimental da minha vida. Eita. Tudo nela me fala ao espírito. Desde a sua igreja matriz, onde aprendi a rezar, até o seu velho cemitério, onde aprendi a crer na eternidade. Ela guarda os restos mortais de meu pai, isto é, a parte mais profunda do meu coração. E é nela que adejam como sombras flutuantes as figuras vaporosas dos meus primeiros sonhos. É a Parnaíba que eu amo, é a Parnaíba que eu adoro, é a Parnaíba que eu não saio daqui por nada. Interessante, Ítalo, que eu fico, quando eu pouco viajo, mas quando eu viajo para alguma cidade grande, eu fico comparando com Parnaíba. Isso, eu sempre comparo na minha também. cabeça, você está entendendo? Comparo com Parnaíba também. Você está entendendo? Mas sempre querendo colocar a nossa Parnaíba. Isso. Você está entendendo? E é impressionante que, olha, eu rodo, mas não tem como a Parnaíba, não. A nossa Parnaíba aqui... É uma cidade que não é uma metrópole, mas ela tem tudo, tudo um pouco. De tudo um pouco ela tem, é verdade. Olha aqui, Ítalo, eu vou fazer aqui só os registros históricos, já que, que na porta, né? Isso. Veja Pode ficar à vontade. É também cultura. Cultura. Eu queria aqui registrar que 2022, ele marca os 260 anos da fundação da Vila de São João da Parnaíba. 260 anos. Ele marca os 200 anos do grito de independência de Simplício Dias. Olha aí. Ali na Praça da Graça. Que ano, hein? Ele marca 178 anos da vila à cidade de Parnaíba. Quer dizer, em agosto, né? Dia 14 de agosto, Parnaíba completará 178 anos. 178 anos. E também... Eu que gostaria aqui, já que a gente já saiu até do assunto, é porque... Sim. Não, fica à vontade. Nós raciocinamos numa velocidade tão grande que... Foi tão grande a velocidade que... Olha, existem quase 200 barracas inscritas para o quadrilódromo, para os 4 dias do quadrilódromo. 200 barracas. E todo o evento, ele tem 5 bois adultos, ele tem 3 bois infanto-juvenil. O infanto-juvenil é porque até 17 anos. Sim. 3 quadrilhas infanto-juvenil
e 5 quadrilhas adultas. Eu não tinha noção do tamanho disso, não. Porque, é claro, eu sei que é grande, mas 200 barracas. 200 barracas. Essa quantidade de quadrilhas, né? É porque o prefeito, ele já bateu o martelo e bateu o prego, né? Bateu com o prego e virou a cabeça do prego, né, com o martelo. E disse que não é para ficar ninguém desamparado. Todo mundo tem que... Todo mundo. Entendi. Não pode sair lá por mais pobre que seja, desamparado. Vai participar também. Vai participar, vai vender o seu pão, vai ganhar o seu quinhão, né? Entendi. Arlindo, a gente costuma encerrar o nosso bate-papo aqui, fazendo com que o nosso convidado da noite traga uma palavra para todos os espectadores que estão nos assistindo nesse momento, aqueles que ainda vão assistir, porque é o que eu sempre digo. Aquilo que fica gravado aqui no Na Porta fica gravado para a eternidade. Né? Então, e é visto em todo mundo. Né? E visto em todo mundo. Né? Nós estamos no YouTube e daqui a pouco estaremos também nas plataformas digitais, Spotify, Deezer. Né? E é o seguinte, eu queria que você deixasse para os nossos espectadores uma mensagem, certo? Que pode ser uma mensagem de incentivo, pode ser algo motivacional, mas eu queria que você deixasse a sua mensagem para o Na Porta Podcast, para este episódio de número 29 do Na Porta Podcast. Ítalo, eu diria aqui a todos que se você for médico, se você for engenheiro, se você for presidente da República, se você for, seja o que você for, se você não for nada, não deixe a cultura de lado. A cultura é o povo do lugar. A cultura tem a chave da criatividade, da liberdade e da cidadania. Essa cultura espontânea que o homem se expressa daquilo que ele sabe, faz, diz e canta. Por isso, jamais abandonem o que é cultura. Porque, veja bem, à medida em que você se aproxima da cultura, você se aproxima de Deus. E a proporção que você se afasta da cultura, você se aproxima do materialismo, você está se afastando de Deus. E Deus é tudo na vida de qualquer um, você sabe disso. Entendi. Olha, palmas aqui para o Arlindo. Arlindo, muito obrigado pela sua participação. Muito contente de poder bater esse papo com você aqui. Eu tenho certeza que a gente podia conversar aqui umas 4 horas. E não ia faltar assunto, porque você é um homem que conhece da história dessa cidade como ninguém. Né? E eu te agradeço porque eu sei da sua agenda, eu sei que você tem muitos afazeres, mas tirou um tempo aqui do seu dia para poder estar participando aqui junto com a gente. Ítalo, você sabe que eu sou seu fã, né? Não sei se vocês sabem, mas o Ítalo, ele é político. Ele foi candidato a vereador, ele foi o segundo mais votado do partido, por pouco ele não se elegeu, e então... isso aí, Ítalo, eu diria que é sintomático. É um sinal de que você tem que continuar esse caminho, você tá entendendo? Entendi. A percorrer esse caminho, porque se você... É a segunda vez que você é candidato, né? A vereador foi a primeira. A primeira. Primeira. Quer dizer, você, numa condição que você entrou contra gigantes... De maneira limpa. Limpa. Você tá dizendo, conseguiu a votação que você conseguiu, eu não tenho a menor dúvida que se você insistir, persistir, você vai conseguir. E até mesmo porque você é um homem de Deus, né? Sim. E o homem de Deus é um vencedor, é um eterno vencedor. Amém, amém. Não é isso? E é isso aí, gente. Esse foi mais um... Arlindo, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. A gente tá bom? É acolhida aqui da equipe. Renatão, Luiz, Bolivar. Tudo. Conheço todos. Galera aí da... Cada profissional. Só profissional. Reina no seu trono. Sim. Sim, eu queria aqui aproveitar aqui Aproveite. a oportunidade. Pode utilizar. Para convidar a todos os parnaibanos e região circunvizinhas
para aquele que eu acredito que seja o maior São João da história da Parnaíba. Maior São João da história da Parnaíba. Quais os dias? 27, 28, 29 e 30 de junho. De junho, lá no Quadrilhódromo. Lá no Quadrilhódromo. Show. Tá dado o recado, você é convidado da Secretaria de Cultura. Não é isso? Exatamente. Mesmo porque a festa é do povo. A festa é do povo. A festa é do povo. E nós vamos estar lá. Certo. O Na Porta Podcast também vai estar lá. A gente observa, Ítalo, que 80% são pessoas da massa. Da massa. Da massa. Eu não sei por que pessoas de poder aquisitivo alto não frequentam. Mas é aquela história, né? Quem se afasta da cultura se afasta de Deus. Né? Tá certo. E é isso aí, gente. Esse foi o episódio de número 29 do Na Porta Podcast. Nós atuamos em nome de Vila Burger, transportando sabor e história aqui na cidade de Parnaíba. E hoje nós aprendemos muito da história parnaibana aqui com o comandante Arlindo Leão. Esse foi mais um Na Porta Podcast. Eu agradeço a paciência e a audiência de todos vocês. Muito obrigado e até a próxima.